Imagine voltar no tempo cerca de 166 milhões de anos, muito antes do Tiranossauro Rex, muito antes do Velociraptor, muito antes dos gigantes mais famosos do cinema. Em um mundo dominado por florestas úmidas, lagoas tropicais e criaturas estranhas, um predador caminhava pelas terras que hoje fazem parte da Inglaterra. Seu nome era Megalossauro, o grande lagarto. Mas o que torna esse animal realmente especial não é apenas seu tamanho ou sua força. O Megalossauro foi o primeiro dinossauro oficialmente descrito pela ciência moderna. Sua descoberta ajudou a iniciar toda a paleontologia dos dinossauros que conhecemos hoje. Esta é a história do predador que abriu as portas para a era dos dinossauros. Um mundo perdido no Jurássico. Para entender o Megalossauro, precisamos primeiro conhecer seu ambiente. Estamos no Jurássico Médio, aproximadamente entre 168 e 166 milhões de anos atrás. A Terra era muito diferente. O supercontinente Pangeia estava se fragmentando lentamente. Os continentes modernos ainda não existiam. O clima era mais quente do que hoje. Não havia calotas polares. A região onde o Megalossauro viveu, atualmente Oxfordshire, na Inglaterra, era composta por extensas áreas costeiras, lagoas rasas, pântanos e florestas subtropicais. Árvores semelhantes às atuais araucárias dominavam a paisagem. Insetos gigantes voavam entre as copas. Pequenos mamíferos noturnos corriam escondidos entre as sombras. E enormes dinossauros herbívoros percorriam a região em busca de alimento. Para um grande predador, era um verdadeiro paraíso. O monstro das pedreiras. A história do Megalossauro começa muito antes de sua descoberta oficial. No século XVII, trabalhadores de pedreiras inglesas encontravam ocasionalmente ossos gigantes enterrados nas rochas. Ninguém sabia o que eram. Alguns acreditavam que pertenciam a gigantes bíblicos. Outros pensavam que eram restos de animais desconhecidos. Na época, a própria ideia de extinção ainda era controversa. Muitos cientistas acreditavam que Deus não permitiria que uma espécie desaparecesse para sempre. Então, surgia uma pergunta perturbadora. Se aqueles ossos pertenciam a criaturas reais, onde elas estavam? A resposta só começaria a surgir mais de um século depois. O primeiro dinossauro nomeado. Em 1824, o geólogo e teólogo britânico William Buckland apresentou um estudo revolucionário. Utilizando fragmentos de mandíbula, vértebras, costelas e ossos das pernas encontrados em Stonesfield, na Inglaterra, ele descreveu oficialmente uma criatura totalmente desconhecida. O nome escolhido foi Megalosaurus, do grego grande lagarto. Hoje o nome parece simples, mas na época foi algo extraordinário. Pela primeira vez, a ciência reconhecia formalmente um animal gigantesco pertencente a um mundo perdido. Curiosamente, quando o Megalossauro recebeu seu nome, a palavra dinossauro ainda nem existia. Os cientistas ainda não compreendiam que estavam observando membros de um grupo totalmente novo de animais. Antes dos dinossauros existirem. Pode parecer estranho, mas durante décadas o Megalossauro não era considerado um dinossauro, porque ninguém sabia o que era um dinossauro. As reconstruções iniciais mostravam um animal parecido com uma enorme iguana, pesado, lento, quadrúpede, praticamente um lagarto gigante. Somente anos depois, com a descoberta de outros fósseis, os cientistas começaram a perceber algo importante. Megalossauro, Iguanodon e Hylaeosaurus possuíam características em comum. Em 1841, Richard Owen criou oficialmente o grupo Dinossauria. O Megalossauro passou então a ocupar um lugar histórico. Ele não era apenas um animal pré-histórico, era o dinossauro que havia iniciado tudo.
Como era o megalossauro? Apesar de sua fama, o megalossauro continua sendo um dos grandes mistérios da paleontologia. Isso porque os fósseis encontrados são fragmentários. Nenhum esqueleto completo foi descoberto até hoje. Mesmo assim, comparações com parentes próximos permitem estimativas razoavelmente confiáveis. O megalossauro provavelmente media entre 6 e 9 metros de comprimento, cerca de 1 tonelada, aproximadamente 2,5 a 3 metros de altura no quadril. Seu corpo era típico dos grandes terópodes, cabeça grande, mandíbulas poderosas, dentes serrilhados semelhantes a facas, pernas musculosas, braços relativamente curtos, cauda longa usada como contrapeso. Era um caçador construído para matar. A máquina de caça. Os dentes do megalossauro eram sua principal arma. Cada dente possuía bordas serrilhadas. Funcionavam como lâminas capazes de rasgar músculos e pele com enorme eficiência. Ao contrário de mamíferos predadores modernos, ele não mastigava. Seu método era simples: morder, rasgar, arrancar pedaços, engolir. As forças geradas por sua mandíbula provavelmente eram devastadoras para os padrões do Jurássico Médio. Uma única mordida poderia causar ferimentos letais, mesmo que a presa escapasse inicialmente. Quem era sua presa? O megalossauro compartilhava seu habitat com diversos herbívoros. Entre eles estavam grandes saurópodes primitivos, animais de pescoço longo que podiam atingir várias toneladas. Filhotes e indivíduos debilitados seriam alvos ideais. Também existiam estegossaurianos primitivos e outros dinossauros menores. Além disso, crocodilomorfos, peixes gigantes e répteis diversos habitavam as lagoas costeiras. O megalossauro ocupava o topo da cadeia alimentar. Era o superpredador de seu ecossistema. Pegadas de um superpredador. Durante muito tempo, os cientistas conheciam apenas seus ossos, mas recentemente novas descobertas mudaram isso. Na Inglaterra, paleontólogos encontraram extensas trilhas de pegadas jurássicas atribuídas ao megalossauro. Algumas delas preservam detalhes impressionantes. É possível observar exatamente como seus pés afundavam no lodo antigo, como distribuía seu peso, e até aspectos de sua locomoção. Essas marcas representam algo extraordinário. Não estamos apenas olhando para um fóssil, estamos observando um instante congelado no tempo, um momento real da vida de um animal que caminhou pela Terra há mais de 166 milhões de anos. O problema do cesto de lixo. Existe uma razão curiosa pela qual o megalossauro não é tão famoso quanto o T-Rex. Durante mais de um século, praticamente qualquer osso de grande terópode encontrado na Europa era colocado dentro do gênero Megalosaurus. O nome virou uma espécie de cesto de lixo taxonômico. Muitas espécies que não tinham relação direta acabaram recebendo esse nome. Décadas depois, estudos mais detalhados mostraram que vários desses fósseis pertenciam a animais completamente diferentes. Isso gerou enorme confusão científica. Somente nos últimos anos, os pesquisadores começaram a separar corretamente quais fósseis realmente pertencem ao verdadeiro Megalosaurus bucklandi. Seus parentes assassinos. O megalossauro fazia parte dos Megalosauridae, um grupo de grandes predadores que dominou boa parte do Jurássico. Entre seus parentes estavam Torvosaurus, Eustreptospondylus, Afrovenator. Alguns desses animais atingiam tamanhos ainda maiores. Eles representavam uma das principais linhagens de predadores antes do surgimento de grupos mais famosos como os Alossaurídeos e Tiranosaurídeos. Por milhões de anos, os megalossaurídeos estiveram entre os maiores caçadores do planeta. Por
Por que sabemos tão pouco? É uma das maiores ironias da paleontologia. O primeiro dinossauro, nomeado pela ciência, continua sendo um dos menos compreendidos. A principal razão é simples: os fósseis são escassos. A maioria dos materiais encontrados é fragmentária. Sem esqueletos completos, os cientistas precisam reconstruir o animal utilizando comparações anatômicas com espécies relacionadas. Por isso, novas descobertas ainda podem alterar significativamente nossa visão sobre o megalossauro, mesmo após 2 séculos de pesquisas. O legado. Sem o megalossauro, talvez a história da paleontologia tivesse sido muito diferente. Sua descrição científica abriu caminho para a identificação de dezenas, depois centenas e finalmente milhares de espécies de dinossauros. Foi ele que ajudou a convencer cientistas de que um mundo perdido realmente existiu. Foi ele que levou à criação do conceito de dinossauria. Foi ele que iniciou uma das maiores aventuras científicas da humanidade. Quando observamos um Tyrannosaurus, quando admiramos um Spinosaurus, quando vemos documentários sobre Velociraptors, tudo isso remonta, de certa forma, àquele conjunto de ossos descobertos em uma pedreira inglesa. O megalossauro não foi o maior predador que já existiu. Não foi o mais famoso, nem o mais completo, mas foi o primeiro. O animal que apresentou os dinossauros ao mundo científico.